esse não é o primeiro cessar-fogo, na verdade estamos falando de uma trégua. Se nós remontarmos a 2008, 2009 e ficarmos apenas com os 3 momentos mais mortíferos, 2008, 2009, 2012, 2014, mas depois vieram muitos outros em menor escala, mas sempre com o mesmo objetivo de manter impossível viver em Gaza, esse, portanto, não é o primeiro cessar-fogo ou a primeira trégua. Segundo, que eu acho que é fundamental, é o mais fundamental de tudo. Os termos deste momento sem fogo são exatamente os mesmos propostos pelo Brasil quando presidiu, na condição de membro rotativo daquele conselho, o Conselho de Segurança da ONU, e foi vetado pelos Estados Unidos. As 3 ou 4 minutas apresentadas pelo Brasil, com amplo apoio do mundo, foram impedidas pelos Estados Unidos. A 22 de novembro ainda de 2023, vocês recordam, foi selada uma trégua de poucos dias, com algumas trocas de prisioneiros, e depois disso tudo, seguiu o genocídio. Quando o Brasil apresentou as suas minutas, havia entre 4 e 5 mil mortos, o que não é pouca coisa para tão poucos dias daquele momento. Depois, quando nós estivemos em 22 de novembro de 2023, havia 12.300 mortos oficialmente reconhecidos. Depois nós tivemos a decisão em 26 de janeiro de 2024, quando a Corte Internacional de Justiça analisa a admissibilidade da petição da África do Sul pedindo a investigação do crime de genocídio, a admissibilidade e as decisões preliminares da Corte dizendo para cessar os atos de genocídio, o que quer dizer, na prática, cessar fogo incondicional, parar a matança. Depois, em 28 de março do mesmo 2024, foi aprovado pelo Conselho de Segurança um cessar-fogo incondicional, sem o veto dos Estados Unidos, sem o voto, mas sem o veto. Quando nós pegamos essas datas todas para cá, de uma delas, agora nós estamos com 59.356 mortos, considerando os 11.200 exterminados sob os escombros. Mortos, claro. Então, nós estamos falando de 60 mil. Nós precisamos de mais quase 50 mil mortos para exatamente o que o Brasil apresentou? Quase 50 mil mortos para exatamente o que foi selado no dia 22 de novembro de 2023? Nós precisamos 45 mil mortos ou mais desde a ordem para cessar os atos de genocídio da Corte Internacional de Justiça? Quase 40 mil exterminados, 37, 38 mil exterminados, desde que o Conselho de Segurança determina um cessar-fogo? Há um interesse claro de Israel e dos Estados Unidos. Não se fique perdendo tempo batendo na besta do Apocalipse, que é uma figura bestial fácil de bater no Netanyahu. Este genocídio é estadunidense, ele é democrata, ele é do Biden, da Kamala Harris, do Bill Clinton, da Hillary Clinton e do Barack Obama. Dessa gente de vernissagem elegante. O Trump pode ser o que for, podem demonizá-lo do que quiserem e apresentá-lo de forma ridícula de um galo com cabelo vermelho. Podem. Mas ele não tem participação neste genocídio, nesse extermínio. O genocídio não é apenas a matança. A definição, no artigo 2º da Convenção para o Genocídio, reprisados, por acaso, quase todos os termos em toto, também em artigo 2º da Convenção para o Apartheid de 1973, dizem que genocídio é algo mais, inclusive a tentativa, os atos para isso. Então, agora, o que representa isso? Primeiro, que eu acho fundamental, ficou claro para o mundo o que é Israel, o que é o sionismo, o que é efetivamente o que acontece na Palestina. Pela primeira vez, as pessoas disseram, Rodrigo e Mansur, que isso acontece há 76 anos, agora 77. E se nós considerarmos que tudo começa no dia 17 de dezembro de 47, a limpeza étnica, estamos falando do ano 78 em curso de tudo o que acontece na Palestina. Pela primeira vez na história, as pessoas entenderam e debateram, não a totalidade da demografia do globo, o que é sionismo. Pela primeira vez, as pessoas começaram a entender como que os Estados Unidos pagam isso. Isso é fundamental, isso não existia. Pela primeira vez, a voz palestina é ouvida numa escala que nunca foi ouvida antes. Mesmo quando o Arafat é homem do ano
na revista Life, não era desse tamanho a locução palestina. Nunca o mundo enxergou, por exemplo, os judeus antisionistas como enxergou hoje. Isso são ganhos muito grandes. Além do mais, as pessoas conseguiram enxergar o que é um genocídio. Desde a Alemanha nazista, que não foi julgada pela Corte Internacional de Justiça, mas por um tribunal especial de Nuremberg, que um país, ou uma liderança, ou um regime ocidental, lembremos que Hitler é ocidental, a Alemanha nazista é ocidental, as câmaras de gás são ocidentais, os campos de concentração são ocidentais, brancos, autoproclamados cristãos e europeus. O que é o Netanyahu, seu regime e o sionismo? A cara da Europa e se autoproclama ocidental, se diz a ponte do Ocidente ali, ou o muro, né? Então, isso tudo foi enxergado. E a resiliência do povo palestino.